Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a pastora Rose e venho aqui nessa tarde trazer uma mensagem de Deus para a sua vida. Talvez algo que você já tenha se atentado, eu creio, mas algo que Deus tocou no meu coração e eu quero estar passando para vocês. Esses dias eu cheguei em casa e quando eu liguei a televisão, tinha uma mensagem lá da operadora da TV dizendo que eles haviam liberado alguns canais fechados de séries, de desenhos, de filmes, e muitas operadoras fizeram isso, alguns aplicativos desses negócios de entretenimento foram liberados contas para que as pessoas pudessem acessar. Quero dizer para vocês que talvez a intenção deles é boa. Sim, a intenção de muitos é boa, é ajudar, mas eu quero dizer para vocês que há um grande perigo nisso. Há um grande perigo para o povo de Deus nesta questão, que nós temos que observar. E como diz o Chapolin, quando eu vi essa mensagem, liguei a televisão e vi, eu disse, suspeitei desde o princípio. Como diz, talvez a intenção deles é boa, mas Satanás, ele se aproveita dessas coisas para distrair o povo de Deus do seu verdadeiro foco. E essas questões da televisão, eles servem para entreter. O que significa entreter? Você pode procurar no Google e a palavra entreter significa prender, significa desviar a atenção de alguma coisa, distrair, enganar com astúcia, promessas, etc. Iludir. Olha que forte. Desde o princípio, quando surgiram as tecnologias, tem distraído muitas pessoas e tirado muitas pessoas do foco. Não que seja proibido assistir televisão, não que seja proibido você acessar as redes sociais, não é proibido, mas você tem que saber de que maneira você faz isso, quando você faz isso, porque eu vejo que nos últimos dias isso também seria um sinal da vinda do Senhor, que diz que quando estivesse aumentando a tecnologia, a ciência, é um sinal da vinda do Senhor e nós temos que nos alertar. E o que Satanás tem feito cumprir o plano dele, que é prender, entreter, desviar o povo de Deus através daquilo que os olhos deles podem ver. Pessoal, estou aqui de volta. O vídeo vai ter alguns cortes porque eu estou olhando a minha filha aqui, então de vez em quando eu tenho que interromper para olhar ela. Mas voltando à palavra, então com isso, Satanás ele aproveita dessas coisas para distrair, para confundir, para tentar desviar o povo do seu propósito, para enganar, né, e tantas coisas. Então, eu observei 3 coisas nessa questão desses canais abertos. Primeira coisa que Satanás usa com essa questão. Primeira coisa, sim, é o que eu falei, distração. Porque Satanás, ele sabe que a igreja tem um grande poder. E qual que é esse grande poder? A oração. Ele sabe que a igreja tem o poder da oração, por isso ele quer distrair. Distrair para quê? Para que o povo, para que a igreja, para que o povo não saiba, não perceba o que está acontecendo no mundo espiritual
não entendam, não compreendam e continuem distraídos e desapercebidos. E com isso ele consegue concluir o plano dele, a obra dele. Então, a igreja tem um grande poder, que é a oração. Meus irmãos, no Getsêmani, Jesus, ele nos leva a um entendimento da palavra, e eu quero abrir este texto aqui. Então, meus irmãos, em Mateus, no livro de Mateus, no capítulo 26, versículo 36 adiante, nos diz assim: então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. Levando consigo a Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. O que Jesus ordenou aos discípulos, Jesus então começou a sentir que estava chegando a hora dele. O dia, a hora, o momento dele se entregar. O momento dele cumprir o propósito, que é a morte de cruz. E Jesus, então, como um homem também carnal, que é um homem feito de carne, Jesus era 100% homem e 100% Deus. Então, na sua parte carnal, ele sentiu o sofrimento, a dor, a angústia e a aflição daquele momento, de como seria. E ele chamou os discípulos, ali os 3 discípulos mais próximos dele, e disse para eles: olha, sentem aqui, fiquem aqui e vigiai comigo, velai comigo. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer para vocês é que não é tempo de descansar, que nós não estamos em férias, que não é tempo de dormir, que não é tempo de ficarmos perdidos, distraídos, assistindo televisão, enfiado num Facebook, na rede social, num joguinho ou o que seja. Não é tempo para isso. É tempo de vigiar. E a palavra nos diz: indo um pouco diante, prostrou-se sobre o rosto, orando, dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia seja não como eu quero, mas como tu queres. Voltando para seus discípulos, achou-os dormindo. Perguntou a Pedro: então nem uma hora podeis vigiar comigo? Vigiai e orai. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, meus irmãos. Indo segunda vez, orou dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim, né, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os de novo, foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. E então voltou para os discípulos e disse: ainda dormis? Ainda dormes? Repousais? Olhais, é chegada a hora. E o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Aleluia. Meus irmãos, olha que palavra maravilhosa. É tempo de despertar, meus irmãos. Não é tempo de entreter, não é tempo de ficar perdido. É tempo de despertar, é tempo de acordar. Por 3 vezes, Jesus foi orar, e por 3 vezes, Jesus veio aos discípulos. O que eles estavam fazendo? Dormindo. Em tempo de aflição, eles estavam dormindo. Efésios, no capítulo 5, versículo 14, 21, nos diz assim: olha, desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes.
Eu abri a palavra aqui para ler para vocês. Eu quero ler até o versículo 21, que está dizendo assim, o versículo 14, como eu disse anteriormente. Desperta, ó tu que dormes, e levanta de dentre os mortos. Levanta-te da escuridão, levanta-te das trevas, levanta-te da cegueira, e Cristo te iluminará. Em Salmo diz que a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Então, meus irmãos, olha o que diz Deus para a sua vida, olha o que Deus diz para a nossa alma, para nós todos. Nós temos que despertar e Cristo vai nos iluminar. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, não como tolos, mas como sábios, ou seja, sejam prudentes, sejam sábios. Não andem como os loucos que não estão nem aí com a situação, remindo o tempo, porque os dias são maus. O que tu tem feito com o teu tempo? O que tu tem feito com o teu tempo? Você está assistindo televisão? Você está assistindo séries? Esses dias eu vi uma pessoa dizendo que não estava aguentando mais assistir televisão. O que você está fazendo com o teu tempo? Porque os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, não sejam insensatos, não sejam tolos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Entenda. Aqueles que são espirituais, aqueles que são de Deus, eles conseguem entender qual é o propósito de Deus nessa situação, qual é a vontade de Deus nessa situação. E não vos embriagueis com vinho, e em que há devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo, revesti-vos, enchei-vos do Espírito Santo. O que eu entendo com esse texto? Muitas pessoas, elas estão achando que está tudo bem, que a vida continua, que não tem nada de errado acontecendo, que isso logo vai passar, que tudo vai voltar ao normal. E Jesus está às portas. Os profetas, homens, mulheres de Deus têm anunciado, ninguém tem dado crédito. Eles estão se embriagando, não só com vinho, mas com as coisas deste mundo, se entregado às coisas deste mundo, às ilusões deste mundo. Tem dado todo o seu tempo às coisas deste mundo, se preocupado só com aquilo que se vê, se preocupado com as suas profissões, com as suas vidas, e não estão atentando com a volta do Senhor, com os acontecimentos, não tem mantido as suas lâmpadas acesas, que é do Espírito Santo, não tem se enchido, não tem buscado revestimento. Continuando, falando entre vós com salmos, olha, vou ler o verso anterior de novo. E não vos embriagueis com vinho, em que há devassidão, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo e você não será enganado, meu querido, minha querida. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando-os e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças a Deus por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Isso é o que nós temos que fazer, meus irmãos. É acordar para a vida, acordar para a realidade, ser prudente, não ser nércios tolos, aproveitar o nosso tempo, diz no versículo 16, porque os dias são maus. Aproveita, então não se deixe ser enganado por Satanás. Não ser insensato, não se embriagar com vinho, mas encher do Espírito Santo, ou seja, para de olhar para o mundo e para as coisas do mundo, porque nela só há perdição e devassidão, mas é hora de se encher do Espírito Santo, é hora de se preparar. E aqui nos dá um conselho que nós temos que adorar o Senhor. Nesse tempo é tempo de adorar o Senhor com salmos, com hinos, cânticos espirituais, salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças a Deus por tudo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando uns aos outros no temor do Senhor, ajudando uns aos outros no temor do Senhor.
Amém, meus irmãos? Então é tempo de acordar. Segundo ponto que eu vejo aqui, que Satanás usa na questão desse entretenimento, dessa questão das TVs abertas, canais abertos, que é para te dar um alimento ruim. Aleluia. Porque o alimento bom, esse aqui é a palavra de Deus. O que te dá poder, autoridade, se chama Espírito Santo de Deus. Satanás não quer que você leia a Bíblia, Satanás não quer que você busque o revestimento, Satanás não quer que você ore. Por isso ele te oferece esse prato facinho, que é só você deitar ali no sofá, na sua cama e ficar o dia inteiro. Já que eu não tenho que trabalhar mesmo, já que eu não tenho que fazer nada, já que não tem escola, eu vou ficar o dia inteiro assistindo filmes, séries, desenhos, etc. Para te dar um alimento ruim. Muitas coisas na televisão são ruins, traz influências ruins, negativas para a tua vida. Aquilo que não traz influência ruim não tem nutriente, não tem vitamina para você, é um alimento que não presta, que não vai fazer diferença nenhuma na sua vida, que não vai trazer para a sua vida, que não vai edificar a sua vida, que não vai ser positivo. Então, ou seja, o segundo ponto é de trazer uma comida que não vai não vai edificar a tua vida. Trazer um alimento espiritual que não vai edificar a sua vida. Terceiro ponto que eu vejo aqui, que depois que passar tudo isso, que eles fecharem os canais novamente, o que vai acontecer? Vem a questão financeira. Depois que passar tudo, as pessoas foram assistiram, viram todas as séries, viram filmes, viram desenhos. O que vai acontecer com muitas pessoas que passaram esse tempo assistindo? Eles vão querer adquirir os canais, eles vão querer assinar os aplicativos para terem o conteúdo posteriormente. Então, eu entendo como se fosse também uma isca para te atrair e depois te comprar para sempre. Não digo para sempre, que a questão disso aí você pode cancelar depois, mas te distrai agora e aí você começa a gostar daqueles negócios, você contrata os canais posteriormente e você vai continuar assistindo e você vai continuar se alimentando só disso, né? E a gente vê nisso aí também a questão financeira, como se fosse um marketing, como se fosse uma propaganda. Você experimenta e depois você compra, ok? Voltando, meus irmãos, à palavra, então não é tempo, coloque no seu coração, não é tempo de entreter, não é tempo de se distrair, não é tempo de você perder a sua atenção. Saia do engano, saia do lugar que limite a tua visão, saia do lugar que limite a tua visão. É tempo de vigiar, é tempo de orar, é tempo de ficarmos atentos aos sinais. 2 Crônicas 7, versículo 13 e 14 nos diz, versículo 13, se eu fechar os céus e não houver chuva, Deus dizendo isso, se eu fechar os céus e não houver chuvas, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ou seja, o meu povo que se diz me conhecer, que me chama, que me clama, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Eis aí a palavra do Senhor para a tua vida, para a minha vida, meus irmãos. Por isso eu digo que não é tempo de simplesmente assistir televisão, entrar dentro do mundo digital, tecnológico,
e esperar as coisas acontecer, esperar a poeira baixar, esperar o vírus acabar e tal. Meus irmãos, Deus tem um propósito nisso. Deus tem um propósito, e isso tudo é para avisar a igreja, é para avisar e ninguém atenta. Então, meus irmãos, se atente. Ele disse: meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, converter-se aos meus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. Meus irmãos, Deus tem feito isso porque eu não sou a primeira a estar falando isso. Não sou a primeira. Muitas vai assistir vídeos aí no Facebook, YouTube, onde for. Deus tem levantado pessoas para avisar isso. Deus tem levantado profetas, profetisas do Senhor para dizer que Ele faria, que Ele fará, está na Bíblia, que Ele faria, que Ele fará. Profetas dos últimos dias têm avisado que Ele faria, que Ele está fazendo para quê? Para que possamos endireitar os nossos caminhos. A palavra nos diz aqui, para que Deus possa nos ouvir, meus irmãos, primeiro nós temos que acordar. Acorda, oi, tem alguma coisa acontecendo. Jesus está voltando. Na época de Noé dizia, enquanto Noé construía a arca, Noé dizia, olha, vai vir um dilúvio e vai inundar tudo, vai destruir tudo, vai chover 40 dias, 40 noites, a terra será inundada e tal. Noé pregava, ninguém acreditava, todos chamavam ele de louco, até que Noé terminou a arca e começou a chover, e diz a Bíblia que o próprio Deus fechou a porta da arca, e aquele povo pereceu, meus irmãos. E Jesus disse que a vinda dele seria como nos dias de Noé. Estamos avisando, pessoas têm avisado. Não digo que eu sou santa, que eu sou perfeita. Alguns recebem essa palavra como um julgamento, meus irmãos. Não é julgamento, é um alerta, é a palavra de Deus. Não é julgamento, então desperta. E a palavra nos diz o seguinte, ó. Primeira coisa que nós vamos fazer aqui, nos humilharmos. O que é nos humilharmos na presença do Senhor? É deixar a soberba de lado. Quantos aí dizem ser de Deus? Quantos oram? Pessoas são curadas, operam milagres, sinais. Alguns olham e as pessoas acham, nossa, é um homem de Deus, mas é por engano. Dentro do seu coração há soberba, uma grande soberba. Por isso que a palavra nos diz que nem todo aquele que disser Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Nem todos aqueles que oram em nome do Senhor Jesus vão entrar no reino dos céus, meus irmãos, porque o reino dos céus está muito além de simplesmente palavras que saem da boca. O reino do céu é atitude, é mudança de vida. Então nós temos que nos humilhar, deixar a soberba, descer do salto, deixar a soberba de lado, deixar nosso achismo de lado, deixar aquilo que nós pensamos ou construímos dentro de nós, e nos humilharmos na presença do Senhor, verdadeiramente, de todo o nosso coração. Depois, orar a Deus. Segundo, terceiro, buscar a minha face. Ou seja, o que é buscar a face de Deus? Buscar conhecer a Deus, buscar intimidade com Deus, buscar estar assim com Deus, através do Espírito Santo. Nós lemos lá em Efésios que nós não devemos nos embriagar com vinho, mas nos encher do Espírito Santo. Meus irmãos, não achem que eu estou falando só de quem bebe, não estou falando só de quem bebe, não, como eu disse, de pessoas que se embriagam e que se entreguem à devassidão deste mundo, dessa vida, e não busque a Deus, não busca a Deus. Então nós devemos deixar as coisas do mundo para lá e nos encher da presença do Senhor, porque Ele é que nos fortalece, é Ele que nos mostra o caminho, é Ele que nos revela a vontade de Deus. Então, quanto mais você estiver íntimo de Deus, mais a palavra do Senhor vai ser revelada e a vontade de Deus vai ser revelada para a sua vida. A quarta coisa é se converter dos seus maus caminhos, ou seja, endireitar.
não é o fato de dizer que sou cristão, não é o fato de dizer que sou evangélico, não é o fato de dizer que eu vou a uma igreja, que eu estou no caminho reto. Há muitas pessoas aí que estão no caminho torto, Quem olha acha que está indo para um caminho certo. Fazem as coisas que um cristão faz, mas só Deus sabe o que no oculto e no escondido e aquilo que está no coração dele, se é verdadeiramente um caráter de Cristo, né? Então, se converta, não basta só humilhar, não basta só orar, não basta só buscar e depois voltar às obras antigas, às velhas antigas, às obras antigas. Tem que se converter dos seus maus caminhos, endireitar as suas veredas, endireitar as nossas veredas, meus irmãos. Deus, meus irmãos, Deus, Ele precisa que nós façamos isso, meus irmãos. Ele anseia ardentemente, Ele tem dado esse tempo para cada um de nós, Ele tem dado esse tempo. Isso tudo é para ver se as pessoas despertam. Esse tempo Deus tem passado a peneira para ver quem são os verdadeiros cristãos. Então, meus irmãos, você que está dormindo, acorda, desperta para a realidade. Meus irmãos, em 2 Timóteo 1,7 nos diz assim, que porque Deus não nos deu espírito de temor, de medo, nem de covardia, né? Pode ser usado com qualquer uma dessas palavras, mas Deus nos deu um espírito de ousadia. Espírito de ousadia, algumas versões estão dizendo de poder, de autoridade, de amor e de equilíbrio. Então sejam sensatos, meus irmãos. Sejam insensatos, se prepare, se coloque de pé diante da batalha. Se coloque de pé diante da batalha. Desperta tu que dormes, porque Cristo te iluminará. Então é tempo, meus irmãos, de voltar à razão, a observar o que está acontecendo. Muitas pessoas têm associado essa questão dessa praga a praga do Egito, né? A última praga, que foi a morte dos primogênitos. E esse texto está em Êxodo 12, que Moisés mandou o povo matar um cordeiro sem mácula, sem mancha, sem defeito, passar o sangue nas ombreiras e nas vergas da porta, ou seja, em toda parte, nas ombreiras, o que sobe, e nas vergas. Então, toda a entrada da porta. E depois comer com sua família. Se a família fosse pequena, deveriam dividir um cordeiro com uma família vizinha. Meus irmãos, o que eu entendo com isso? Olha como é forte. Nós temos que ter atitude, meus irmãos. Nós temos que ter atitude. Tem muitas pessoas dizendo, o sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida. E associado muito a essa questão, olha, aquele que tem o sangue, né, na porta, o sangue de Jesus sobre a sua casa, mal nenhum chegará à tua tenda. Sim, mal nenhum chegará à tua tenda. Mas, meus irmãos, não é só passar o sangue. Você tem que comer o cordeiro. Você tem que comer o cordeiro, não é só passar o sangue sozinho. Claro, o sangue de Jesus tem poder, mas você precisa de crer no sangue de Jesus e ter atitude. Eu preciso crer no sangue e me alimentar do cordeiro. Grave isso na sua mente. Eu preciso do sangue de Jesus sobre a minha vida, mas eu preciso comer do cordeiro. Moisés então pedisse que eles matassem o cordeiro sem mancha, sem defeito, e comesse com a sua família.
e diz o seguinte: olha, se a família for pequena, divida um cordeiro para 2 famílias. Olha aí, meus irmãos. A palavra do Senhor nos diz o seguinte, que em João 1,29, quando João Batista vê Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, meus irmãos. Esse Cordeiro lá da Páscoa, lá no tempo de Moisés, representava Jesus, representa Jesus. Por isso, meus irmãos, nós temos que nos alimentar de Jesus. Eu preciso do sangue de Jesus, mas eu preciso me alimentar de Jesus. Eu preciso da proteção de Cristo, do sangue de Jesus sobre a minha vida, mas eu preciso ter vida com Cristo. Amém? Vamos ler um texto aqui que está em João 6. Vamos lá então. João 6. João 6, a partir do versículo 35, que nos diz: pois o pão de Deus... Aliás, não é esse, comecei errado. 35. Então Jesus lhes declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Mas, como vos disse, vós mesmos vieste contudo, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim, de maneira alguma lançarei fora, pois eu desci do céu, e não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E essa vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum de todos que ele me deu, mas ressuscite no último dia. Pois a vontade do meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Continuando. Murmuravam dele os judeus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. Diziam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Então, como diz ele, desci do céu? Respondeu Jesus: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: serão todos ensinados por Deus. Todo aquele que ouve o Pai e aprende dele vem a mim. Ninguém viu ao Pai a não ser aquele que é de Deus, só este viu ao Pai. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram, mas do céu, do qual se o homem comer, não morre. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir entre si: como nos pode dar este homem a sua carne para comer? Jesus lhe disse: em verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim também quem a mim se alimenta viverá por mim. Então este é o pão que desceu do céu. Vossos pais comeram o maná e morreram, mas quem comer este pão viverá para sempre. Então, meus irmãos, essa é a palavra de Deus para a tua vida. Jesus é o verdadeiro cordeiro e nós temos que comer. Ele diz que o corpo dele era o pão, é o pão, e nós temos que nos alimentar de Jesus. Observe lá no tempo de Moisés que eles passaram o sangue do cordeiro nos umbrais e nas vergas,
e se alimentaram com suas famílias. E quando a família era pequena, eles dividiram. O que eu entendo disso? O que o Espírito Santo me traz a palavra aqui, meus irmãos? O sangue de Jesus tem poder? Sim. Mas vigiem e orem. Vigiem e orem. Não perca tempo entretendo. Não perca tempo com televisão. Pode assistir? Pode. Pode acessar as redes sociais? Pode. Mas estejam ligados. Estejam atentos. Tem o sangue de Jesus sobre a tua vida. Busca o Espírito Santo. Nós falamos aqui, que está lá em 2 Crônicas 7, 13 e 14. O que nós temos que fazer? Orientação para as nossas vidas. Humilhar, deixar a soberba de lado, orar, buscar a face de Deus através do Espírito Santo, intimidade com Deus, se converter, endireitar os seus caminhos. E, meus irmãos, tenha comunhão com a sua família, em vez de ficar perdendo tempo, entretendo, sendo enganado, como diz o significado da palavra entreter. Toma posse do poder do sangue de Jesus sobre a sua casa, sua família. E outra coisa, vai se alimentar da palavra de Deus, vai se alimentar de Cristo, vai se alimentar do Cordeiro. Como eu disse, não adianta só ter o sangue de Jesus, tem que alimentar do Cordeiro. Vai se alimentar de Jesus, da palavra, dos ensinamentos dele. Aqui através da leitura da palavra, do seu entendimento, do seu compreendimento, com as suas orações, louvores a Deus, como já foi falado aqui anteriormente, louvores a Deus, salmos, a busca do poder do Espírito Santo, isso com a sua família. Aproveita que você está aí na sua casa. Em muitos lugares estão totalmente fechados, não podem sair mesmo na rua. Aproveitem, vai buscar, vai ter momento de comunhão, de busca, de entendimento da palavra de Deus com a sua família. E quando diz que eles dividiram o cordeiro com com seus vizinhos, quando a família era pequena, meus irmãos, algo que a gente pode usar para um simbolismo aqui, e algo que eu tenho feito muitos têm feito, mas você que não faça, que não está fazendo ainda, é um tempo de você não só olhar para a sua casa, não só comer o cordeiro com a sua casa, não só se alimentar de Jesus com a sua família, guiar a sua família nos caminhos do Senhor, mas também de alimentar outras pessoas com o cordeiro. Alimente, ajude, é tempo de nos ajudarmos uns aos outros, de levarmos Cristo, é tempo de anunciar o reino de Deus, a vinda do Senhor a outras pessoas, é tempo de nos ajudarmos uns aos outros. Você pode usar as redes sociais aí para você evangelizar outras pessoas. Faça como eu, grave vídeos, segundo a palavra de Deus, segundo o propósito de Deus, não com suas próprias palavras, mas com palavras vindas do Espírito Santo. Por isso a importância de você buscar Deus, buscar o Espírito Santo, buscar intimidade. E é tempo de você evangelizar outras pessoas, ajudar, confortar outras pessoas, ok? Então, não só tem o sangue de Jesus sobre a tua vida, mas se alimente do Cordeiro. Grave isso na sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Então, meus irmãos, o Espírito Santo, ele, nos últimos dias, ele tem me tocado muito na questão de anunciar, meus irmãos. Eu sinto no meu coração, muitas pessoas têm se despertado a isso, porque eu vejo alguns vídeos e vejo assim, nossa, Deus está confirmando. E o Espírito Santo diz no meu coração que a vinda do Senhor está muito próxima. E ele fala no meu coração e falou esses dias, avisa fulano, você precisa de avisar, você precisa de anunciar, você precisa de avisar fulano, ciclano, e você precisa de anunciar. Porque está muito próximo a sua vinda. E o que o Espírito Santo me diz é, endireitai os vossos caminhos, se voltem para o Senhor, porque a vinda do Senhor está muito próximo, como uma mãe prestes a dar à luz.
como Jesus que estava ali no Getsêmani e ele já sentia dentro de si a dor antes mesmo de acontecer. Assim está a vinda do Senhor. Meus irmãos, então como Jesus ele sentia ali aquela dor da chegada dele ser crucificado, meus irmãos, o Espírito Santo ele nos convence, nos mostra a chamar, anunciar que a vinda dele está próxima. Então, se você está dormindo, se tem alguém dormindo aí, é tempo de acordar. Quero ler o último texto aqui para a gente finalizar, que está em Tiago 4, que diz, preste bem atenção nas palavras, porque eu não vou explicar muito, porque já está finalizando o vídeo aqui. De onde vêm as guerras e contendas entre vós? Não vêm disto dos prazeres que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais, mas nada tendes, mas matais e invejais, mas não podeis obter o que desejais. Combateis e guerrais, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos prazeres. Adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Olha Deus falando aí. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Tive que dar uma paradinha porque a cachorrinha tá latindo, meus irmãos. Vamos lá. Então, meus irmãos, é tempo. Deus me mostra aqui que Deus está separando aqueles que servem a Deus e os que não servem. Então, tem muitas pessoas no meio do caminho. Então, é tempo de você saber o seguinte, olha, portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Não tem como ser amigo do mundo e amigo de Deus ao mesmo tempo. Precisa de uma decisão. Ou pensais que em vão diz a Escritura que o Espírito que ele fez habitar em nós tem intenso ciúme? Antes ele nos dá uma graça maior. Portanto, diz a Escritura, Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Sujeitai-vos a Deus. Resisti o diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se achegará a vós outros. Lavai as mãos, pecadores, e vós que sois de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias e levantai, e lamentai, e chorai. Convertas os vossos risos em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Aleluia. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei, julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Há um só legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas ao próximo? Meus irmãos, tem muita gente aí apontando dedo. O que eu vejo de pessoas apontando dedos é culpa disso, é culpa daquilo, até no nosso meio evangélico, um apontando dedo para o outro e tal, divergência. Meus irmãos, não é tempo disso. Não é tempo disso, porque quem julga é o Senhor. Quem vai julgar é o Senhor. Nós não podemos apontar dedo para ninguém, pelo contrário, é tempo de nos unirmos. E a palavra nos diz, eu quero voltar aqui mais uma vez. Sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Lavai as mãos, pecadores, ou seja, lavai as mãos das más obras. Lavai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, ou seja, uma hora de Deus, uma outra hora não é, uma hora está no mundo, outra hora está na igreja, uma hora está servindo as trevas, outra hora está servindo a luz, uma hora está servindo a Satanás, fazendo as obras da carne, outra hora está servindo a Deus. Então, meus irmãos, endireitai, purificai vossos corações, olhe para vocês, senti as vossas misérias, lamentai, chorai, converta-se os vossos risos em pranto, e a vossa alegria em tristeza, humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará.
Meus irmãos, então a mensagem é essa: é tempo de humilhar na presença do Senhor, de descer do salto, se voltar para Deus. É tempo de orar, é tempo de buscar a presença do Espírito Santo. É tempo, meus irmãos, de converter dos nossos maus caminhos, das nossas más obras, porque o pecado não entra no céu e Deus tem dado esse tempo para que possamos consertar, para que possamos seguir o caminho reto do Senhor. Meus irmãos, concluindo essa mensagem, não é tempo de julgar como nós lemos aqui, de ficar brigando, de ficar criticando, de ficar julgando culpa no governo. Não, meus irmãos. É tempo de nos alimentarmos da palavra de Deus. É tempo de buscar conhecimento, de passar conhecimento da palavra de Deus. É tempo de nos alimentarmos do Cordeiro, de Cristo, da palavra dele, e passar esse alimento para outras pessoas. Avisar, mostrar às outras pessoas que Cristo está vindo. É tempo de nos revestirmos de autoridade no poder do Espírito Santo. É tempo de comunhão, é tempo de união. Então a mensagem é: se voltem para o Senhor enquanto é tempo. Anuncie o Evangelho, anuncie a palavra enquanto é tempo, porque Cristo está voltando. Endireitem seus caminhos, coloquem suas casas em ordem, meus irmãos. Cuidem dos seus, não negligencie a sua família, não negligencie a sua casa, não negligencie o seu chamado. Se volte para o Senhor enquanto é tempo, porque Cristo está voltando. Amém? Essa é a palavra que eu deixo para vocês. Peço a vocês que compartilhem essa mensagem com outras pessoas, com a sua família, grupos de família, Facebook, onde for, nas suas redes sociais. Compartilhe, ajude a disseminar o Evangelho a toda criatura. Amém? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Quero terminar, meus irmãos, com uma oração. Senhor, agradeço, Senhor, pela palavra que foi dita, por tudo que o Senhor falou no meu coração, por tudo que o Senhor irá falar no coração desses que assistem, meu Deus. Peço, Senhor, meu Deus, que desperta a tua igreja, desperta o teu povo. Abra os olhos, meu Deus, daqueles que ainda dormem. Abra os olhos, meu Deus, daqueles que ainda estão na escuridão. Daqueles que ainda, meu Deus, estão entretidos. Daqueles que ainda, meu Deus, estão entretidos com as coisas deste mundo, Senhor. Desperta a tua igreja, em nome de Jesus. E levanta, Senhor, nos últimos tempos, pessoas segundo o teu querer, Senhor. Em nome de Jesus, assim eu abençoo este irmão, essa irmã que me ouve. Que seja qualquer pessoa que estiver me ouvindo através deste vídeo, abençoe. Em nome de Jesus. Receba aí, meus irmãos, a bênção do Senhor sobre a tua vida, tua casa, tua família, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.